Sim ou não? É porque nesse canal do YouTube no canal do YouTube que eu mandei pra vocês. Professor, tá dando uma travada, Ah, não escutei o que o senhor falou. tudo bem, vou falar de novo. Eu mandei pra vocês lá no grupo do WhatsApp, né? O link também do grupo, quer dizer, do canal do YouTube, tá? Então dê uma olhada lá depois, porque tem algumas aulas, eu não coloquei todas ainda, falta colocar, tá? Mas eu coloquei algumas das aulas lá para vocês assistirem, beleza? De se alguém perdeu a aula e tal. E se alguém não perdeu a aula, mandem para o pessoal que perdeu, beleza? Se possível, se vocês conhecerem alguém da sala de vocês e tal, aí mandem o link do canal para ajudar também a, a, a enviar para todo mundo, né? Para todo mundo, para que todo mundo possa também, tá? Eu tô vendo uma possibilidade também sobre como fazer para transmitir ao vivo as aulas, tipo, do Google Meet no YouTube, porque daí mesmo quem não consiga acessar é, ao vivo no Google Meet, pelo menos consegue assistir no YouTube, né? E no YouTube dá para colocar na TV também, né, para assistir. Então, é isso aí. Tudo bem? Então se inscrevam lá para quem não se inscreveu, para quem já se inscreveu já tem algumas aulas lá, para quem tiver alguma dúvida, quiser tirar alguma dúvida também, já só assistir as aulas que já estão lá. Belezinha? Tá bom. Tá bom? Bom, eu vou começar a aula de hoje, tá? Deixa eu pegar minha colinha aqui, porque hoje nós vamos falar um pouco sobre Professor Alma, filme vai ser quando? Exatamente. Vai ser depois, eu vou ver se eu consigo marcar para essa semana, provavelmente na sexta. É porque eu não marquei ainda a videoaula filme, por quê? Porque eu tô arrumando meu computador, né? Eu tô vendo aí como que eu vou arrumar meu computador para que eu consiga transmitir legal o filme para vocês, beleza? Aí eu tô até sexta-feira eu vou arrumar meu computador certinho. Aula filme, professor. É porque eu vou transmitir um filme para vocês, tá? Vou transmitir o filme. E é até melhor passar agora depois sobre Egito e sobre os hebreus também. Conta tanto a história dos hebreus como a história dos egípcios, né? Que vai falar que é o príncipe do Egito. Tudo bem? Aí eu vou passar esse, eu vou passar para vocês, beleza? Então podem ficar tranquilos que eu vou passar a transmitir. Eu só não transmiti ainda por conta disso, que eu eu tô arrumando meu computador certinho para conseguir transmitir a aula legal para vocês da melhor maneira possível, tá? Deixa eu abrir um pouquinho aqui, que tá meu rosto tá bem vermelho. Bom, vamos lá então, tá? Os hebreus. Os hebreus, tá? Eu vou ler algumas partes aqui com vocês, tá? Antes de eu ler com vocês algumas partes, eu vou explicar um pouquinho sobre o povo hebreu, por quê? Quem é o povo hebreu? O povo hebreu, eles também são conhecidos como povo hebraico, tá? Ou judeu também. Então, os hebreus, eles podem ser chamados também de povo judeu ou povo israelita, tá? Até se a gente for para pensar, a palavra israelita vem de Israel, né? Que é hoje, atualmente, um país. Existe um país chamado Israel, que é um país basicamente judeu e também que tem alguns conflitos o, com o povo palestino, tá? Enfim, então a gente vai falar um pouquinho sobre o povo hebreu, ou os judeus, ou israelitas. Todos esses nomes podem ser, pode ser ditos também para exemplificar esse povo. Mais especificamente, civilização hebraica, tá? Então, quando a gente fala dos hebreus, a gente fala da civilização hebraica. Beleza? Deu para entender? Nossa, Sim? eu fiz rápido porque tinha. Então, beleza, ó. Bom,
Eu vou pedir para desligar um pouquinho o microfone, por gentileza, porque tá dando um pouquinho de interferência. Obrigado. Enfim, o que acontece? O povo hebreu, ele é um povo que na antiguidade, como a gente está vendo aqui, a gente viu os egípcios, a gente viu os mesopotâmios, a gente vai ver vários outros povos também da antiguidade. A maioria dos povos da antiguidade, de boa, pode ficar de boa aí, de boa, relaxa. Enfim, o povo hebreu, diferentemente desses outros povos, como os egípcios, os mesopotâmicos, os persas e praticamente todas as civilizações da antiguidade, o povo hebreu ele era o único que acreditava em um Deus só, tá? Em um Deus só. Então, nas últimas aulas, quando eu falei que o povo hebreu, quer dizer, o povo egípcio e o povo mesopotâmico, eles eram politeístas, é porque eles acreditavam em mais de um Deus, eles acreditavam em vários deuses. Ou seja, a religião dos egípcios tinha não só um Deus, que eles acreditavam em um Deus, eles acreditavam em vários deuses, e vários deuses. A mesma coisa os mesopotâmicos. Eles eram monoteístas, tá? Monoteísta. Por quê? Eles acreditavam em um Deus só, tá? Um Deus só. E esse Deus, né, ele pode ser chamado de três maneiras, tá? Três maneiras bem conhecidas de quem já foi para a igreja, de quem frequenta a igreja cristã, sabe, não só cristã, mas judaica também, sabe bastante sobre esses três nomes. Os três nomes de Deus que os hebreus chamam é Jeová, Javé e Adonai, tá? São esses três nomes aí que Deus, né, o Deus da religião judaica, é chamado de Jeová, Javé e Adonai. Por exemplo, Adonai significa alguém que não uma pessoa, mas um ser que vive em cima das montanhas, né? Alguém que não pode ser falado, um nome que não pode ser pronunciado, né? Porque é Deus, né? É um Deus só. Então Adonai é praticamente aquele ser que vive depois das montanhas. Então essa era a crença deles naquela época. Lembrando que esses nomes ainda são utilizados nas igrejas, né? Muitas igrejas ainda utilizam esses nomes de Javé, Jeová e Adonai, mas esses nomes são nomes primitivos, né? São nomes que os hebreus daquela época, né, da época de Abraão, da época de Moisés e tal, chamavam Deus, era o nome de Deus naquela época, né? Como, por exemplo, todos os nomes que eu falei para vocês das outras civilizações do Egito Antigo, por exemplo, Anubis, que era o deus da mumificação, e etc, 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 todo deus tinha um nome, né? Do mesmo jeito, o deus hebraico também vai ter nome, né? E o nome era Jeová, Javé e Adonai. Eram os nomes mais costumeiros que os hebreus chamavam Deus. Era o nome de Deus, tá? Então, por isso que muitas igrejas até hoje ainda utilizam esses nomes para falar de Deus. Não só Deus, só o nome Deus, Deus. Ele tinha outros nomes também, como Vá, Javé e Adonai. Deu para entender isso? São três nomes para um ser só, que é Deus. Sim? Então, beleza. Bom, vamos lá, né? Rapidinho aqui, deixa eu ver um negócio aqui para ver se eu não falei besteira. Enfim, vamos lá. O, o, a história dos hebreus ela é praticamente dividida em três momentos, né? Três momentos. É a era dos patriarcas, a era dos juízes e a era da monarquia. Mas eu vou ler aqui com vocês um PDF, porque um PDF está mais organizadinho, tá? Aí eu vou lendo com vocês. Vocês estão conseguindo enxergar aí, né, na tela. Eu vou lendo com vocês e eu vou explicando cada parte. Pode ser? Pode. Pode? Então vamos lá. Ó. Pode. Vamos lá. Ó. Os hebreus foram um dos povos da antiguidade que habitaram a região de Canaã, atualmente conhecida como Palestina.
A história hebraica é marcada por três grandes períodos: patriarcas, juízes e monarquia. Eu vou até falar aqui para vocês desses três períodos, porque tem nomes de pessoas que são muito importantes para esses três períodos. Por exemplo, a era dos patriarcas é conhecida também como a era de Abraão, Isaac e Jacó, tá? Abraão nada mais é que o próprio patriarca mesmo. Quando a gente lê a Bíblia, essas coisas, a gente vê que o Abraão é praticamente a primeira história ali da aparição de Deus aqui na Terra, né, para alguma pessoa. Então, Abraão é o patriarca, ou seja, o primeiro homem que trocou ideia com Deus ali, conversou com Deus e teve esse contato, né? Então, ele é o patriarca, ele é a primeira pessoa que vai difundir essa religião. Tudo bem? Ele vai ser o patriarca, o primeiro. Beleza? Isaac e Jacó também. A segunda era é a era dos juízes, né? Então a gente vai dividir essa divisão de três, dos patriarcas, juízes e monarquia, são os períodos históricos da civilização hebraica, tudo bem? Na antiguidade. Então os patriarcas é ali o começo da religião, tá? Lembrando que Abraão ele vai viver numa cidade-estado chamada Ur, ou seja, essa cidade-estado, ela ficava localizada na região da Mesopotâmia. Então, a religião hebraica, a civilização hebraica, ela vai ter seu começo, seu início ali na região da Mesopotâmia, tudo bem? Porém, como os hebreus, eles eram um povo seminômade, ou seja, eles procuravam principalmente, cadê? Aqui, seminômade. Pera aí, gente, só um minutinho, tá? Voltei, gente, desculpa. Eu tava falando com o meu irmão aqui, que ele tava perguntando uma coisa. Desculpa a demora. Tudo Enfim, bem. foi mal. É que tava vindo me perguntar uma coisa que eu tive que resolver agora na hora. Vamos lá. Então, a época dos patriarcas é a época do quê? É a era do, do eu tava falando da Mesopotâmia e tal, né? É porque eu me perdi um pouco na, no que eu tava falando. Mas enfim, a época dos patriarcas é a época ali do Abraão, né? Ele vai se desenvolver ali na região da Mesopotâmia. E o que vai acontecer depois? Vai ter a época dos juízes, que vai ser com Sansão, Otoniel, Gideão e Samuel, tá? Que é o segundo período aí histórico da história dos hebreus. E o terceiro, que é a era da monarquia, ou também é conhecido também como a era dos reis. Por que vai ser a era dos reis? Porque vai ser o momento onde os, os hebreus eles vão se juntar e vão formar um reino, né, um reino hebreu. E é conhecido também como essa era dos reis é conhecido como com as pessoas com Salomão, Davi e Saul, né, que são os reis ali. Inclusive
Salomão ele vai fazer um templo, né, que é o Templo de Salomão, conhecido Templo de Salomão, que esse templo ele vai ser destruído duas vezes, né, em duas invasões diferentes. A primeira vai ser a invasão dos babilônicos, que os babilônicos eram um pouco, como eu falei na última aula sobre Mesopotâmia, era um dos povos que vão dominar a Mesopotâmia ali durante um tempo, principalmente com o primeiro Império Babilônico, e eles vão dominar a região ali, né, da Palestina, onde vai se dar a construção do Templo de Salomão, do reino de Salomão, e eles vão destruir a primeira vez e depois vai ser destruído de novo lá em 70 depois de Cristo, com a invasão dos romanos. E hoje em dia, as ruínas desse templo é conhecido como Muro das Lamentações, que fica em Jerusalém. Alguém já ouviu falar dos Muros das Lamentações, que o pessoal vai lá orar nesse muro em Jerusalém? Alguém já ouviu falar? Não. Nunca ouviu falar. Então, esse muro, ele era um muro, ele é um muro onde ele fica atualmente na cidade de Jerusalém. E as ruínas desse templo, né, que o templo de Salomão ele era enorme, mas como ele foi destruído duas vezes, ele não foi destruído por completo, ainda tem algumas partes desse templo. E uma dessas partes desse templo é o Muro das Lamentações, tá? Que o pessoal, por exemplo, do mundo inteiro, cristãos, hebreus e etc., vão até esse muro, principalmente para orar ali no Muro das Lamentações, tá? Bom, vamos continuar aí a leitura, tá? Durante o domínio romano, os hebreus começaram a abandonar a região em razão da violência praticada contra eles, tá? Isso aqui mais para frente, lá no último período, tá? A origem dos hebreus, a origem dos hebreus. A história dos hebreus está relacionada com o patriarca Abraão. Esse personagem é apresentado no relato bíblico como um pastor seminômade, que vivia na região de Ur, localizada na Mesopotâmia. Esse relato conta que Abraão teria recebido uma profecia para que ele abandonasse a região e se estabelecesse em outro lugar, que seria indicado por Deus. Esse lugar, gente, é conhecido como Canaã, ou a Terra Prometida, na religião hebraica, tá? Essa migração levou Abraão a Canaã, local que atualmente é conhecido como Palestina. Lá, os hebreus encontraram terras férteis no Vale do Rio Jordão. Então, lembra que eu falei que a maioria das populações da antiguidade vão se desenvolver próximo a onde? Próximo aos rios. Por quê? Próximo aos rios, as terras já eram mais férteis, tá? As terras eram mais férteis. E por ser mais fértil, é melhor para plantações, certo? Do mesmo jeito vai ocorrer lá no Egito Antigo com o rio Nilo e na Mesopotâmia com os rios Tigres e Eufrates, tá? Então vamos lá. Ó. Lá, os hebreus encontraram terras férteis no Vale do Rio Jordão. Embora muitos tinham se estabelecido em regiões desérticas, o seminomadismo, o que é o seminomadismo? É você ser nômade, mas você procurar terras férteis para você ficar. Você não fica fixo num lugar só. Você fica andando, mas não exatamente nômade, mas você caminha principalmente procurando terras férteis. Tá? Esse é o seminomadismo. O seminomadismo continuou sendo uma prática comum, e essa fase iniciada por Abraão ficou conhecida como o período dos patriarcas. Tá? Então, esse período aí do Abraão, principalmente a procura de uma... Oi, alguém levantou a mão, quer falar ou não? Não, foi sem querer. Ah, de boa. Enfim, então foi esse período dos patriarcas é principalmente o começo ali da religião judaica e da civilização hebraica também, tá? Esse período aí dos patriarcas. Vamos lá, continuando. Entretanto, muitos historiadores entendem que a história de Abraão é um mito de origem,
Isso porque sustentam esses historiadores, os hebreus provavelmente surgiram na cidade interior, no interior da sociedade cananeia, tá? Então, assim, tem as histórias da Bíblia, sim, só que a Bíblia ela só é um documento sobre o período, tá? Sobre a história dos hebreus. Já lá na lembra que nas primeiras aulas de história que eu passei para vocês no começo do ano, eu falei um pouquinho sobre uh, o que é documento, o que é fonte histórica, né? A gente utiliza para estudar história tudo, todos os documentos, não só documentos escritos, mas também tudo que o ser humano produz. E a Bíblia é só um elemento para a gente entender a história dos hebreus, para entender a história do, do, da religião judaica. Porém, ela não é descartável, óbvio que não, porque ela tem muita história, muita passagem nela que a gente estuda para entender um pouco a história também dos hebreus, mas ela não é a única fonte histórica para entender os hebreus, certo? Então vamos lá, continuando. Então, há muitos. Então, tem muitos historiadores que sustentam que os hebreus provavelmente surgiram no interior da sociedade cananeia e não na cidade de Ur com Abraão, lá na Mesopotâmia. E tudo bem, né? Por exemplo, é uma história de mais de 2.000 anos atrás, né? Então, é óbvio que nós teremos essa discussão aí. Desculpa. Migração para o Egito. Então, ó, depois que eles se fixaram ali na região de Canaã, da Palestina, da Terra Prometida, falado por Abraão, o que eles vão fazer? Depois de se estabelecer em Canaã, os hebreus mudaram-se para o Egito. Então, eles saíram ali da região de Canaã. Eu vou até mostrar aqui para vocês, espera aí. Vou até mostrar aqui para vocês um mapa, que eu acho que fica melhor. Para vocês. Eita, eu tô conseguindo enxergar aqui. Ah, tá. Pronto. Boa tarde, Rafa, tudo bem? Mapa Oriente Médio. Aqui, ó. Essa foto é boa. Eita, gente, ó, tá meio ruim aqui a imagem, mas acho que dá pra ver, ó. Vocês estão vendo aqui onde tá escrito Jordã, Síria, e bem aqui do lado, ó, tem uma parte marrom aqui que tá escrito Israel, Jerusalém. Onde que tá meu ponteiro aqui, vocês estão vendo? Sim, dá pra ver. Sim, né? Então, a região de Canaã, Palestina, fica aqui, ó, tá? Entre essa região aqui onde está escrito Jordão, a Síria, né, parte da Síria aqui, e essa parte aqui, ó, de Israel. Então, o que eles vão fazer? Eles vão sair daqui, ó, dessa região, e vão migrar para dentro do Egito, ó, tá vendo onde está escrito aqui? Egipte. Eles vão migrar para dentro do Egito, tá? Mas por que eles vão fazer isso? Principalmente por conta de uma época de seca que a região de Canaã vai passar, né? Então eles vão migrar da Terra Prometida de Canaã para dentro do Egito. Por quê? Principalmente porque o Egito ele era um império, tá? Porque o Egito era um império, tudo bem? Enfim, vamos lá. Ó. Depois de se estabelecer em Canaã, os hebreus mudaram-se para dentro do Egito. Existe divergência dos historiadores se essa migração aconteceu em pequena ou larga escala, ou seja, se foi poucas pessoas judaicas que saíram de dentro
de Canaã e foram para o Egito, ou se foi todo mundo, se foi em larga escala. Quando falo em larga escala, se foi todo mundo. De toda forma, acredita-se que isso pode ter acontecido por volta de 1700 a.C. Ah, lembrando que eles vão povoar essa região aí de Canaã, da Palestina, mais ou menos em 2000 a.C., tá? Então ali entre o surgimento de Abraão e tal, a era dos patriarcas, será ali entre 2000 a.C. Aqui, essa migração da saída da Palestina, da Terra Prometida, para dentro do Egito, vai ser ali por volta de 1700 a.C., tá? 300 anos depois. A motivação dessa migração teria sido a escassez de alimento em Canaã, lembra que eu falei, né? Uma época de seca, enquanto o Egito havia abundância em terras férteis, principalmente porque o Egito ficava próximo ao rio Nilo, então existia uma produção muito grande ali de alimentos e plantações, tá? Nem tá muito confuso. Tá dando pra entender. Tá dando pra entender? Sim. É porque é um conteúdo que as pessoas já mais ou menos manjam um pouquinho por conta da igreja, né? Tem muita gente que tem essas aulas também dentro da igreja, né? Por exemplo, eu quando eu ia para a igreja, eu não vou mais, tá? Mas quando eu ia para a igreja, quando eu era mais novinho, eu estudei tudo isso aqui. Eu estudei na faculdade de uma maneira, estudei na igreja de outra maneira. É porque dentro da igreja é de uma maneira mais de fé mesmo, mais por uma questão de religião. Aqui nós estamos tratando mais a questão histórica. Tá? O que é a questão histórica? A gente vai ver mais os fatos, o que aconteceu, por que teve essa migração, por que eles saíram de um lugar e foram para o outro, por que eles eram escravizados em um lugar, por que eles não saíram, entendeu? Na Bíblia, eles contam mais as histórias. E nem sempre a gente sabe dizer se essas histórias realmente aconteceram do jeito que aconteceram, tá? Mas a história ela tem como objetivo de fazer o quê? De entender esses processos, tá? É um pouquinho diferente da igreja. Não um pouquinho, é diferente da igreja, porque aqui a gente fala um pouquinho mais sobre os fatos que aconteceram e por que aconteceram esses fatos, tá? Enfim, a chegada dos hebreus ao Egito teria coincidido com o período em que a região estava sob o domínio dos Ixos, um povo de origem semita, como os hebreus. Ou seja, o povo semita, né, é um povo ali que vai se desenvolver ali na região é igual os hebreus, tá? Enfim, origem semita como os hebreus. Isso possibilitou que os hebreus se estabelecessem no território egípcio sem problemas, principalmente por questão de comunicação e etc. Né? Como tinha basicamente a mesma origem, né? Que era uma origem semita, eles tinham uma questão de comunicação e tal. Eles conseguiram se estabelecer bem ali, né? Se estabelecessem no território egípcio sem problema, chegando até ocupar posições de proeminência na administração do Egito. Porém, né, sempre tem um porém, depois da expulsão dos Ixos, os hebreus teriam sido punidos pela colaboração com os invasores. Os hebreus escravizados pelos egípcios conseguiram sua libertação por meio de Moisés, em aproximadamente 1300 a.C. Então, ó, eles vão adentrar a região do Egito ali por volta de 1700 a.C. e só vão sair de dentro do Império Egípcio por volta de 1300 a.C. Então eles vão ficar ali basicamente 400 anos dentro do Império Egípcio. Quer dizer que durante todo esse tempo eles foram escravizados? Não. Como foi falado ali. Teve um período onde eles até participavam até da administração do Egito, por conta dos Ixos, do povo Ixo. Porém, quando esse povo foi expulso, o povo hebreu que ficou dentro do Egito passou a ser escravizado. Aí a gente vai falar mais especificamente dessa escravização
quando a gente for ver o filme do Príncipe do Egito, porque, enfim, quando a gente fala escravo, né, a gente pensa que a forma de escravização da antiguidade é a mesma forma de escravização, por exemplo, dos escravos aqui do Brasil, mas é bem diferente, tá? A forma de escravização da antiguidade, dos escravos da antiguidade e os escravos da, da época da colonização das Américas, tá? E principalmente com o tráfico negreiro. É diferente. Então a gente vai ver, principalmente depois, quando for passar o filme para vocês, a gente vai ver essa questão aí da escravização dos dentro do Império, tá? Enfim, retorno a Canaã, que é conhecido também como o Êxodo. Né? A gente fala êxodo, êxodo significa saída, tá? Migração, né? Saída de um lugar para outro. Enfim, retorno a Canaã. Então, ó, vamos pensar aqui na linha do tempo. A era dos patriarcas lá foi quando Abraão surgiu e falou lá para o pessoal chegar e se fixar ali na região da Palestina, de Canaã, chamada Terra Prometida. Depois disso, depois de um período de muita escassez de comida e de seca, o que eles vão fazer? Eles vão entrar dentro do Império Egípcio, por volta de 1700. Ó, 2000 a.C., eles vão se fixar na região da Terra Prometida, depois, em 1700 a.C., eles vão entrar no Império Egípcio. Depois, por volta de 1300 a.C., eles vão sair do Egito com Moisés. Então a gente vai ver aí esse êxodo, tá? Então vai ser um período aí de mais ou menos 700 anos de saída da Terra Prometida, entrada do Império Egípcio e depois saída do Império Egípcio, tá? Enfim, a libertação do Egito e o retorno dos hebreus para Canaã configuraram o chamado Êxodo. Os historiadores afirmam que a migração dos hebreus para o Egito para Canaã aconteceu, embora afirmem que a quantidade de hebreus que migrou não deve ser sido tão grande como sugere a narrativa bíblica. Então, podemos dizer que a história do Êxodo realmente aconteceu, mas foi apresentada de forma mistificada na Bíblia. Tudo bem? Enfim, então a gente sabe que aconteceu esse êxodo, essa saída do Império Egípcio, mas, como eu falei para vocês aqui, a gente não sabe se foi exatamente do jeito que é contado na Bíblia, tá? Porque a Bíblia, ela é um documento histórico, sim, mas a gente não deve levar ela ao pé da letra, né, à risca. Os historiadores não podem fazer isso. A gente tem que utilizar de outras fontes também da época para tentar entender melhor esses processos daquele momento. Tudo bem? Sim. Então, como eu falei, não é porque tem na Bíblia que a gente acha que aconteceu exatamente daquele jeito. Não tem como a gente saber. Como que a gente tenta entender esse período? A gente tenta entender esse período principalmente com outros tipos de fontes, né? Com outras formas de fonte. A Bíblia é uma fonte escrita. Mais especificamente é a Torá, mas hoje eu vou falar isso mais para frente, né? Porque a Bíblia em si, a Bíblia toda, ela não é utilizada na religião judaica. É só o Velho Testamento. O Novo Testamento é principalmente utilizado com a religião cristã. Tudo bem? Sim. Sim? Então, beleza. Então, beleza. Bom, vamos lá. Cadê? Os historiadores afirmam que a infiltração dos hebreus em Canaã foi lenta e não existem muitos indícios que apontam uma invasão militar em larga escala. Outros historiadores apontam para o fato que houve campanha militar, mas ela não teria sido em larga escala e nem teria realizado uma conquista plena da região.
vestígio da fundação de aldeias ao norte de Jerusalém são encarados como indícios da chegada hebraica em Canaã. Nessa fase da história hebraica, a grande autoridade dos hebreus eram os chefes militares, conhecidos como juízes. Tá. Como eu falei aqui, né? Sansão, Otoniel, Gideão, Samuel. Tá? É conhecido como juízes. Por quê? Quando esses hebreus, eles saem do, do, do Egito para ir em Canaã, terra prometida lá, Canaã, para a atual Palestina, quer dizer o quê? Que durante esse tempo que eles ficaram no Egito, outros povos povoaram aquela região de Canaã, tá? Da Palestina. Então, quando eles saem do Egito para irem para Canaã, eles vão entrar em confronto com quem? Com os povos que já estavam lá. Tudo bem? Esses povos podem ser conhecidos como cananeus, filisteus e moabitas, tá? Filisteus, cananeus e moabitas, que já estavam povoando aquela região durante muito tempo. Então, o que vai acontecer? Os hebreus, eles não vão sair simplesmente do Egito e vão para Canaã e vão se fixar ali de forma suave, né? Eles vão sair do Egito, vão para Canaã, mas eles vão entrar em combate com outros povos que estavam lá, pela disputa pelo território. Então, por isso que vai ter esse período chamado de juízes, onde os principais nomes vão ser chefes militares, esses nomes que eu falei, né? Sansão, Otoniel, Gideão e Samuel. Tudo bem? Sim? Sim. Gente, isso aqui é álcool gel, tá? Usem álcool gel. Eu tô em casa mesmo assim, eu tô um pouco viciado em álcool gel. O que é bom, né? É bom passar álcool gel a todo momento. Eu também tô. Enfim. Né? É mó. Enfim. Mas é bom passar a todo momento. Monarquia. Então vamos lá, o período da monarquia, tá? A gente já falou ali do período dos patriarcas, a gente já falou do período dos juízes, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a monarquia. Após se estabelecer em Canaã, depois de terem entrado em conflito vários momentos ali, após se estabelecer em Canaã, os hebreus deram início a uma fase de centralização do poder e expansão de suas fronteiras. O que é centralização do poder? Você centralizar o poder na figura de uma pessoa só ou de uma instituição só, tá? Centralizar, de centro, né? Você concentrar um poder em uma pessoa só ou numa instituição só. Centralização do poder e expansão das suas fronteiras, o que resultou no surgimento da monarquia hebraica. Tá? Aqui é a monarquia. Reis, onde reis, né, que mandam, é o soberano. Monarquia hebraica. Essa monarquia surgiu por meio de Samuel, o último juiz hebreu, que no final do século 9 a.C., decidiu coroar Saul como rei. Jerusalém foi conquistada por volta de 1000 a.C., durante o reinado de Davi, tá? Então, a região ali de Jerusalém foi conquistada por volta de 1000 a.C., principalmente durante o reinado do rei Davi, tá? Vocês já devem ter conhecido uma história chamada Davi e Golias, né? Sim. Sim, Davi ele vai virar rei, né? Sim. O Davi e Golias, porque eu tinha o Golias que era enorme e o Davi pequenininho, magrinho, e acabou derrotando o o Golias, que era enorme. Enfim, então a região de Jerusalém foi conquistada pelo rei Davi, tá? Enfim, lá por volta de 1000 a.C. Então, só para a gente exemplificar aqui legal. Antes, né, antes ali, eles tinham saído do Egito, ido para Canaã, aí teve a época dos juízes, a era dos juízes vai ser esse embate aí, tá? Entre
Esses povos que já viviam ali, filisteus, cananeus, etc., e os hebreus. Aí depois disso, né, vai ter a monarquia, onde vai ser fundada a monarquia hebraica, né? A monarquia hebraica. Tudo bem? Durante esse período da monarquia hebraica, eles vão querer o quê? Ampliar seu território. E uma dessas partes que eles vão ampliar vai ser para Jerusalém, principalmente durante o reinado do rei Davi. Por que Jerusalém vai ser importante? Porque Jerusalém é uma cidade disputada até hoje, tá? Até hoje é uma cidade muito disputada entre povos, principalmente entre israelitas e palestinos. Mas isso mais para frente a gente vai falar, tá? A motivação para isso seria a garantia da segurança das terras hebraicas, uma vez que, com o enfraquecimento de grandes reinos, a Síria e Egito, novos povos teriam surgido como potências. Esses povos, como Moabitas, procuravam expandir seus territórios e terras, colocando-se como ameaça aos hebreus. Né? Então, uma questão aí de disputa, tá? A monarquia seria alternativa, pois é uma liderança forte que tinha a defesa dos hebreus, do povo hebreu. A monarquia hebraica teve grandes que foram Saul, aí tem o período aí que governou, né? E tá aí decrescente porque é antes de Cristo, tá, gente? Toda vez que a gente fala de antes de Cristo, a história ela não é crescente, ela é decrescente. Depois de Cristo que ela é crescente, tá? Por exemplo, a gente é depois de Cristo, então por isso que a gente conta para frente, né? 2021, 2022, 2023, etc. Aqui, como é antes de Cristo, é decrescente, tá? Então, ó, Saul, de 1030 a.C. até 1010 a.C. Davi, de 1010 a.C. até 970 a.C. E Salomão, de 970 a.C. até 930 a.C. Observação: as datas são aproximativas. Pro Moisés é antes de Cristo ou depois de Cristo? Moisés é antes. Moisés está ali na época do Êxodo, entre 1700, quer dizer, 1700 não, 1300 a.C., tá? Mais ou menos ali nesse ano, tudo bem? Entre 1300 a.C., tá? Moisés, beleza? Tá bom? Enfim, aproximativas e datam o auge da monarquia hebraica, tá? O reinado de Saul ficou marcado por algumas conquistas militares, mas ele acabou morrendo em batalha contra os filisteus. O sucessor foi Davi, que precisou disputar o poder de Israel com Isbonete, filho de Saul. Do reinado de Davi, o grande destaque é a conquista dos Jebus, cidade dos Jebuseus. Essa cidade tornou-se a capital dos hebreus e é conhecida também atualmente como Jerusalém, tá? Como eu falei ali para vocês. Por fim, o reinado de Salomão foi um período de prosperidade econômica, destacando-se a grande obra envolvida na construção do Templo de Jerusalém, um lugar que se tornou sagrado para os hebreus. Que nem eu falei, as ruínas desse templo ainda existem até hoje, tá? Conhecido como o Muro das Lamentações, lá em Jerusalém. Tá? Ainda existe até hoje. Diabo. Depois do reinado de Salomão, vocês estão conseguindo ver aí, né? Sim. Depois do Sim. reinado de Salomão, o reino... Sim, né? Tá. Depois do reinado de Salomão, o reino de Israel enfraqueceu-se, e a unidade territorial foi quebrada quando o reino se dividiu em dois, o reino de Judá e o reino de Israel. Esse enfraquecimento permitiu os assírios, caldeus, persas, macedônios e romanos conquistarem a região durante o domínio babilônico. Caldeus. Os hebreus foram escravizados e o templo de Jerusalém destruído no século 6 a.C., tá? Então, né, depois do reinado de Salomão aí, o reino de Israel foi enfraquecendo até o período onde vai se dividir em dois. O reino de Judá
e o reino de Israel, 2 reinos ali. E aquela coisa, quando você se divide, é mais fácil de se invadir. Então vai ser o período ali onde assírios, caldeus, persas, macedônios, caldeus babilônicos, né, e romanos conquistassem a região, tá? E durante o domínio babilônico, os hebreus foram escravizados, tá? Mais especificamente por um cara chamado Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia. E o Nabucodonosor, segundo, ele vai não só escravizar os hebreus, como eles vão retirar os hebreus da terra deles e vão colocar esses hebreus dentro da Babilônia, para ser escravizados lá dentro da Babilônia. Então eles vão ser retirados do local de novo, da onde eles moravam, que era a terra prometida lá, Canaã, né? E a atual Palestina e Israel. E eles vão querer, não só querer, mas eles vão levar esses hebreus para dentro do império. Tudo bem? Tá bom. Belezinha? Dentro do Império Babilônico. Tá bom. Mas eles vão colocar eles dentro do Império Babilônico e esse período vai ser conhecido como cativeiro hebreu, tá? Cativeiro hebreu mesmo? Cativeiro da Babilônia, tá? Então eles vão ser colocados lá como cativeiro da Babilônia, tá? Vai ser o período onde eles vão ser escravizados e vão ficar dentro do Império Babilônico, a partir dali do século 6 a.C., tá? Vamos lá, continuando. Depois que os hebreus foram libertos da escravidão da Babilônia, o templo foi reconstruído, mas foi novamente destruído dessa vez pelos romanos em 70 depois de Cristo. Então, ó, depois de muito tempo. Na verdade, ó, eles vão ser libertos da escravidão da Babilônia por um cara chamado Ciro, que era rei do Império Persa, tá? E era rei do Império Persa, ou seja, os persas eles vão dominar os babilônicos também. Daí vocês vão até estar pensando assim, nossa, mas quanto domínio? Os povos daquela época eles se dominavam entre si, tá? Eles entravam em guerra entre eles. Então, durante ali, de que ano que foi mesmo? Peraí, deixa eu ver certinho. Durante o cativeiro da Babilônia, quando os persas forem dominar. Pô, sua internet estava um pouco travada. Voltei? Tá dando para entender agora de novo? Sim. Sim? Então, beleza, vou continuar. Então, vamos lá. Ó. Então, os hebreus, eles vão ser chamados Ciro, tá? Imperador ali do Império Persa. E eles vão ser libertos, tá? Eles vão ser libertos da Babilônia. O templo foi construído, tá? Então eles vão voltar lá para vão reconstruir o templo, mas foi novamente destruído, dessa vez pelos romanos. Tá travando de novo? Peraí. Então. Melhorou? Melhorou? Sim. Melhorou, né? Sim. Sim. Porque agora eu desliguei o Wi-Fi quando deixei só no 4G. 4G é melhor. Olha que loucura. Meu 4G é melhor que o meu Wi-Fi. Mas enfim. Então, ó, voltando aqui. O Ciro, ele era um imperador ali do Império Persa. E ele vai dominar a Babilônia e vai permitir que os hebreus fossem libertos da escravidão. Com isso, eles vão voltar ali para Canaã, né, para a região da Palestina e tal, vão reconstruir o templo, porém, em 70 depois de Cristo, eles vão ser dominados de novo, mas só que agora pelos romanos, tá? Eles vão ser dominados agora pelos romanos e nesse período, eles vão destruir de novo o templo que eles tinham acabado de reconstruir, tá? Então vamos lá, ó, continuando a leitura aí. O domínio romano foi, inclusive, um momento de tensão na história hebraica. As rebeliões contra os romanos foram frequentes e resultaram nas guerras romano-judaicas.
A violência romana levou os hebreus a fugirem de suas terras, evento que recebeu o nome de diáspora. Ó, vai ser o domínio romano vai ser tão grande, por exemplo, que na época de Jesus, quem é que dominava a região ali onde Jesus morava? Os romanos, tá? Os romanos tinham domínio ali da região onde Jesus vivia, tá? Então, tudo bem? Tá bom. Sim. Certo? Então, já na época de Jesus, já tinha um domínio romano. Só que 70 depois de Cristo, só que em 70 depois de Cristo, os romanos vão realmente entrar em guerra ali com os hebreus, tá? Enfim, Tá bom. a violência levou os hebreus a fugirem de suas terras, evento que recebeu o nome de diáspora, tá? O que é diáspora? Diáspora é dispersão. Mas os romanos sempre tiveram guerra. Não é que eles sempre tiveram guerra, eles sempre quiseram dominar o máximo de territórios possíveis, né? Os romanos, o Império Romano vai ser o maior império da antiguidade, né? Então eles vão dominar não só a Roma, a Grécia, mas também o Oriente Médio, a região do Egito. Os romanos vai ser um povo que eles vão dominar muito. A gente vai falar dos romanos mais pra frente, tá, gente? Mas vai ser um povo que vai dominar bastante aí. Enfim, a Bíblia, então agora a gente vai falar um pouquinho aí sobre a Bíblia, tá? Porque assim, ó, a diáspora hebraica vai ser a dispersão. O que é uma diáspora? Diáspora é dispersão. Então vai ter esse domínio romano. E quando acontecer esse domínio romano, o que vai acontecer? Eles vão ser, eles vão se dispersar. E um dos lugares que eles vão se dispersar e que eles vão ir vai ser para a região da Europa. Uma das regiões que eles vão se fixar vai ser na região da Áustria e Alemanha, que depois, na Segunda Guerra Mundial, a gente vai ver o que vai acontecer, né? Que vai ser uma tragédia, né, na Segunda Guerra Mundial, onde os nazistas vão perseguir os judeus, porque eles moravam ali, né, na região da Alemanha, na região da Áustria, principalmente por conta dessa diáspora. Então, depois dessa diáspora, eles vão se espalhar por várias regiões, e uma das regiões que eles vão se fixar vai ser na região da Europa ali, na região da Áustria e da Alemanha. Que depois, muito depois, lá na Segunda Guerra Mundial, que não faz tanto tempo assim, né, faz nem 100 anos, vai acontecer a tragédia com os judeus, a perseguição dos judeus pelos nazistas, e, enfim, isso a gente vocês só vão estudar lá no 9º ano, tá? Mas, enfim, Segunda Guerra Mundial, que é uma coisa mais próxima do nosso tempo histórico, tá? Enfim, vamos lá. A Bíblia é uma fonte histórica? Como dito, os hebreus eram um povo da antiguidade de caráter seminômade, que se estabeleceu na região de Canaã, formando lá um reino para si. Grande parte da trajetória desse povo pode ser encontrada nos textos bíblicos do Antigo Testamento. Isso nos remete à questão se a Bíblia pode ou não ser considerada um documento histórico. A Bíblia é uma, mas não a única, como eu falei para vocês durante a aula inteira. Fonte histórica que existe para se estudar e investigar a história dos hebreus, ou seja, ela não é a única utilizada para estudar a história dos hebreus, mas ela é, sim, uma fonte histórica. A Bíblia é uma fonte histórica, sim, tá? Resposta para esse questionamento é sim, a Bíblia é uma fonte histórica. No entanto, não significa dizer que tudo que consta nesse livro religioso é automaticamente encarado como verdade histórica pelos historiadores. Existe todo um trabalho realizado por eles para se chegar a uma conclusão de que, é verdade histórica e de que é uma narrativa mistificada. Tá? Por quê? Porque existe a história e existe os mitos, né? As histórias contadas por cada religião, né? Isso pode acontecer Ô, tanto... Pro, Oi. é o Deus que criou Moisés, né? Então, Moisés, ele foi um responsável
pela retirada do povo hebreu do Egito para a terra prometida, Canaã, tá? Ok. Mas ele acreditava sim em Deus, tá? Inclusive, os 10 mandamentos foi entregue para o Moisés. O que é os 10 mandamentos? As leis bíblicas, né? Os 10 mandamentos. Certo? Certo. Tá certo. Os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos vai ser entregue para Moisés por Deus. Os 10 mandamentos foi escrito por Deus, segundo a religião judaica. Foi entregue por Deus para Moisés no Monte Sinai. O professor está gaguejando bastante conforme a net. Ainda está travando muito, muito mesmo. Não, eu tô conseguindo entender. Pra Tá mim dando pra tá um entender, né? pouquinho. Quando fala 10 mandamentos, lembro de um anime. É porque tem bastante. Sobre os 10 mandamentos tem bastante representação. Tem alguns filmes sobre os 10 mandamentos, sobre a história de Moisés, né? Por exemplo, o filme que eu quero passar para vocês é sobre a história de Moisés, né? Nanatsu no Taizai. Eu já assisti alguns episódios desse anime. Ó, eu vou falar um pouquinho. Eu não gosto muito de Nanatsu no Taizai. Assisti uns episódios e não gostei. Mas enfim, mas é uma questão, é uma opinião muito pessoal, né? Mas enfim, vamos lá. Você já assistiu Naruto? Já? Eu achei o Naruto inteiro já, gente. Inclusive, ó, se vocês olharem aqui, tem aqui onde eu tô apontando, ó, atrás de mim, tem um quadrinho do Kakashi. Eu Eu gosto muito do comprei com o Kakashi. gafinho com aquele anime. É, aqui tem 2 posters de 2 animes, tá? Só que esses dois aqui são filmes e esse pequenininho aqui é o Kakashi. Mas Esses enfim, 3 é anime só? é, é anime. Se chama Serviços de Entrega da Kiki e o outro é Princesa Mononoke. Esses Eu já dois animes assisti têm esse aí. Princesa Mononoke. É. É legal, né? Eu gosto muito. Professor, eu já assisti Princesa Mononoke. Já é muito bom, né? Engraçado Eu também. gosto, Eu gosto do Naruto. eu gosto muito desses animes. De verdade. Enfim, vamos lá. É importante lembrarmos também. Gente, acho que tem alguém que tá com o microfone ligado. Se possível, desligar, porque tá dando eco. Obrigado. Ó, é importante lembrarmos também que a Bíblia não é a única fonte histórica referente à história hebraica. Existem outras fontes, principalmente oriundas do trabalho do arqueólogo, trabalho arqueológico. De toda forma, a opinião vigente é: a Bíblia serve como uma fonte histórica e possui passagens que abordam eventos históricos, mas muitos são mistificados. Por isso, a abordagem e a utilização de textos bíblicos para o estudo de história devem ser realizadas com certa cautela, tá? Enfim, então, o que a gente estudou um pouco sobre a história do povo hebreu, mas a principal lição que a gente tem que fazer aqui é o quê? Não é a Bíblia inteira, né, que é utilizada para falar sobre o povo hebreu, mas principalmente para falar sobre a história do povo hebreu, é importante a gente falar sobre o Velho Testamento, tá? Que conta bastante sobre a história dos hebreus. Porém, a Bíblia não é a única fonte histórica para se estudar a história dos hebreus. A gente utiliza de outras fontes também, e a gente não é porque assim, a Bíblia faz parte de uma religião, né? É o livro sagrado de várias religiões, não só dos hebreus, mas também dos cristãos, né? Mas ela faz parte de uma crença, tá? Faz parte de uma crença das pessoas que creem nessa religião. Porém, a história faz o quê? A gente tenta entender como essa história ela foi realmente
construída, como que foi a história desse povo, como que esse povo se desenvolveu, como que esse povo se desenvolveu, tá? Então, a história ela serve para isso. A gente não acredita em tudo que acontece na Bíblia, mas tem muitas passagens na Bíblia que são importantes para a gente entender a história dos hebreus, tá? Deu para entender isso? Sim. 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 E Sim. o papel da história é fazer com que isso fique claro, né? O papel da história é fazer com que isso fique claro, né? Então, é isso. Nossa aula de hoje foi essa, tá, gente? Eu vou colocar essa aula no YouTube, tá? Até o final dessa semana. Para quem não se inscreveu, se inscrevam lá no canal. Eu mandei o link lá no grupo. Eu se inscrevi já. Eu também. É isso aí. É isso aí. Ativem o sininho também, tá? De notificação do YouTube, do canal, porque toda vez que sair vídeo novo, vocês vão ser notificados. E vocês podem ter visto lá que tem vídeo sobre o 8º ano, primeiro ano de ensino médio também, mas é porque eu dou aula para essas turmas também. Então tem alguns vídeos de conteúdo para eles. E tem de 6º ano também. Para vocês é sobre 6º ano. Então lá na descrição vai estar escrito a matéria que eu passei e a série. Se tiver 6º ano, é só vocês assistirem de boa, tá? Então essa aula tá gravada, eu vou colocar depois no YouTube, tanto para vocês, tanto para quem chegou atrasado, assistir depois, tanto para quem não conseguiu participar da aula, assistir depois também, tá? Tudo bem, gente? Tá bom. Sim, tá bom. Belezinha? Bom, gente, muito obrigado por vocês terem participado hoje, é muito importante sempre a participação de vocês. Eu fico muito orgulhoso de vocês estarem participando da aula, é muito importante para mim, mas para vocês também, principalmente, por conta da aprendizagem, para vocês não deixarem de aprender, tá, sobre a matéria. Enfim, muito obrigado pela participação de todos. Alguns informes, tá? Vocês vão... tudo bem. Enfim, alguns informes. Tem a plataforma CAED para vocês fazerem, tá? A atividade da sequência digital, a AP. Tem de história também. Então, para quem não fez, dê uma olhada lá na plataforma SED. Quando voltar presencial, você vai dar aula também? Vou. Quando presencial, vou estar na sala de aula, sim. Qual é o nome do canal? Profiléu. Lá no grupo do WhatsApp tem, tá? Eu mandei na segunda-feira. Então dá uma olhada lá, que tem o link. É só vocês clicar no link que vai abrir o canal direto, tá? Enfim. Eu não consigo entrar no app da prova. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão entrar na plataforma SED, vocês vão clicar lá, SED, Secretaria de Educação Digital, no Google. Vocês vão entrar lá, eu não sei acessar, já tentei de tudo. Deixa eu tentar mostrar aqui para vocês como que faz para entrar. Vocês vão entrar nesse link aqui, chamado SED Educação. Nesse aqui, ó. Cadê? Eita. Peraí. Vocês estão vendo aqui, ó. SED, Secretaria Escolar Digital. Tá? Vocês vão entrar aqui. O meu é diferente porque o meu é de professor, tá? O meu perfil é de professor. Mas o de vocês vai estar de perfil de aluno. Vocês vão entrar aqui, ó. Deixa eu entrar aqui na tela inicial. Vai aparecer essa tela aqui para vocês, tá? Tem que entrar no Google, isso. Tem um aplicativo, mas tem como vocês entrarem tanto pelo aplicativo. Tem como vocês entrarem tanto pelo aplicativo como também pelo Google. No aplicativo, vocês vão entrar lá no aplicativo do centro lá da Play Store. Na Play Store, vocês vão colocar lá Secretaria Digital, ou SED, que vai aparecer. No Google, é só vocês clicar em SED Educação, já vai aparecer rapidamente, tanto pelo celular como pelo computador. Tá? O meu eu tô pelo computador, mas tá na mesma.
Aqui no nome de usuário vocês vão colocar o login de vocês e a senha de vocês, tá? Para quem não sabe ou para quem esqueceu, depois me manda uma mensagem que eu tento resetar a senha de vocês, tá? Aí vocês vão clicar em acessar, aí vai abrir essa tela. A minha é diferente, tá? Porque a minha é de professor. Mas vai abrir a mesma tela para vocês aqui, praticamente. Aí, aqui do lado tem as opções, ó. E vocês vão entrar em pedagógico. Clicou em pedagógico, vocês vão clicar em plataforma CAED. Clicou em plataforma CAED, ele vai te mandar para uma outra telinha. Tá, o meu tá carregando ainda. Já está disponível, sim. Dá para vocês entrarem lá e fazer a prova, tá? Esse aqui é o meu login, ó. Eita. Meu login é um pouquinho diferente, tá? Mas é a mesma coisa, para vocês já vai abrir direto, não vai nem precisar de login e senha, tá? Aí o meu aqui é o perfil de professor, o meu é diferente, tá? Ó, mas por exemplo, Parque 120. Vai aparecer até essa tela de vocês. Para vocês, vai aparecer, ó, para vocês aqui, ó, tá? Para vocês aqui nessa tela. Mas para mim é outra tela, porque o meu é de professor, mas para vocês vai aparecer essa tela aqui, tá? Aí é só vocês clicarem e vai aparecer a prova para vocês fazerem, tá? E é isso, belezinha? E as atividades também do Centro de Mídias, para quem não fez, dá uma olhada lá no aplicativo do CMSP, Tá belezinha? E tentem responder as perguntinhas lá. Tanto tem até quando para fazer. Se eu não me engano, até semana que vem. Se eu não me engano, eu vou confirmar, mas tem lá no grupo. Deem uma olhada lá no grupo de vocês, que acredito que tenha lá no grupo. Se não me engano, até semana que vem. Mas façam o mais rápido possível, tá, gente? Se possível. Tá bom. Tá bom. Sim, sim. Sim, Lê. É isso mesmo. Se eu não me engano, tem de várias matérias, né? Relaxa, não precisa ficar nervosa, não. Fica de boa, só fazer e tá tranquilo. Ô, Tá. Pro, quando que eu entro assim no site, Naquele site. No site que eu falei pra vocês, coloca sede, SED, no Google, que vai aparecer Secretaria de Educação Digital. Vocês vão entrar e vai fazer aquele mesmo processo que eu mandei pra vocês. Eu mandei Não, eu pra entrei vocês, tá? já. Eu entrei, mas tá dando um erro. Tá dando erro no quê? Na plataforma CAED, vocês dizem? Não, pra entrar assim, pra fazer a prova. Nesse site aqui ou na plataforma CAED? É nesse site aqui que tá dando erro aqui? Não, é o GAET que... Tá dando erro, né? Aham. Então espera um pouquinho, tipo, depois, tenta fazer depois, porque às vezes é por conta da, Sinal? da plataforma que tá sobrecarregada, às vezes fica sobrecarregado mesmo. Tudo bem? Peraí, deixa eu ver aqui. Aham. Tá bom. Tá bom? Peraí, deixa eu ver aqui rapidinho. Mas é isso, tá, gente? Qualquer coisa me mandem mensagem. Na outra vez que eu fiz foi a maior guerra também. Ah, imagino, é a plataforma, gente, que é meio ruinzinha mesmo, mas vai dar certo. Tudo bem? Eu vou parar aqui a apresentação. Eita. Mas é isso, gente. Muito obrigado. Até a próxima aula. Eu vou
mandar tudo para vocês lá no, no WhatsApp, todos os informes, tá? E é isso. Eu mandei todas as atividades também do Google Forms. Façam também as atividades do Google Forms que eu mandei. E também as do Centro de Mídias e a plataforma CAED, tá? São essas atividades que tem para fazer. Para quem já fez, tudo bem, tá? É isso, Tá bom. tá? Tchau, professor. Até mais. Tchau, Tá tchau, bom, gente. tchau. 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 Tchau, gente. Beijos. Tchau, tchau.